Hello, guys and girls. Welcome to class number 32. Oh, almost 34, no, 32. Bem-vindos à aula número 32, quase 34, né? Eu ia falar 34, mas é 32, 32. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda aí a essa aula. Bom, hoje a gente vai falar sobre o used to. Você provavelmente já deve ter visto essa palavra em alguma frase, em alguma música, porque ela não é super comum, ela é hiper comum e popular aí na língua inglesa, tanto falada como escrita, tanto do dia a dia quanto formal. E afinal de contas, a gente vai ver o que é que ela significa, como ela é usada, com que propósito, como usar, etc e tal. Vamos lá? Bom, o used to, ele é usado para a gente endereçar, ou melhor dizendo, a gente fazer menção ao que eu chamo de passado imperfeito. Não é bem esse o termo gramatical. Mas assim, quando a gente quer falar de um tempo, de algo que aconteceu no passado, né? Mas um passado mais aberto, a gente vai usar o used to, tá? Por quê? Porque em inglês, na verdade, ele não tem diferença na hora de conjugar. Ou seja, você tem ali uma frase no passado, você não sabe dizer se é um passado aberto, no sentido de, por exemplo, eu falava, eu fazia, ou fechado, no sentido de eu fiz, eu falei, etc e tal. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, o verbo to use, né, em inglês, ele nada mais é do que o nosso verbo usar, tá? Por exemplo, I use this table to play cards. Eu uso essa mesa para jogar cartas. I use his car as a table. Eu usei o seu carro como uma mesa. Então, presente e passado. Aí, futuro. They will use it against us. Eles vão usar isso contra nós. Uma outra forma que vai para um lado mais inusitado, eu diria, do verbo, o significado do verbo em inglês é quando a gente fala assim, por exemplo, nessa frase aqui embaixo, ó, I could use some help. Talvez você não consiga traduzir essa frase agora de bate-pronto, né? Mas, se você for nível básico, é bem provável que não. Mas o que a gente quer dizer quando a gente fala assim, I could use some help, quando alguém fala I could use some help, literalmente, ao pé da letra, eu poderia usar um pouco de ajuda. É claro, como eu sempre falo, a gente não deve traduzir ao pé da letra. Então, o que está querendo dizer quando a gente usa nesse sentido de I could use some help? Seria assim, um pouco de ajuda, né? Qualquer ajuda extra seria bem-vinda, bem-vinda, né? Então, essa é a ideia do I could use some help, né? Ou seja, se alguém quiser me ajudar, fique à vontade, eu estou mesmo precisando. Basicamente, essa é a ideia, né? Então, use, o verbo use nada mais é do que um verbo normal, né? O verbo usar, utilizar, enfim, fazer usufruto de alguma coisa. Porém, como eu já comecei dizendo aqui, agora eu concluo, a gente tem uma espécie de dilema em inglês, né? Não é bem um dilema, mas eu vou trazer aqui como se fosse, né? Que é aquilo que eu estava falando, né? Pegue, por exemplo, aqui a nossa língua, a língua portuguesa, quando a gente tem, por exemplo, as duas formas de passado principais, que é ali, por exemplo, com o verbo trabalhar, eu trabalhei, eu trabalhava. Então, é o mesmo verbo, as duas estão indicando a forma passada, mas você concorda comigo como falante de português que são que você pinta duas imagens diferentes na sua cabeça quando você ouve eu trabalhei e eu trabalhava, correto? Não é muita diferença, não é uma outra coisa, não muda o significado do verbo, mas muda o peso da frase de alguma forma. Não sei se eu me faço entender. Ok, como eu já disse, eu repito aqui para ficar mais claro, em inglês você vai ter apenas a forma passada normal. Por exemplo, para eu dizer eu trabalhei em inglês, eu digo I worked, ok? I worked. E para eu dizer eu trabalhava, eu digo I worked too. Ou seja, eu digo I worked também, tá? Então, nas duas formas eu tenho eu trabalhava, ou seja, porque o fato é que em inglês você não tem essa diferença como a gente tem em português. Por quê? Porque o verbo ele não tem essa abundância de. Os verbos, né, na língua inglesa, não tem essa abundância de conjugação que a gente tem na língua portuguesa. Mas independente de ter ou não, o fato é que não tem em português a diferença entre trabalhei e trabalhava, tá? Peguemos, por exemplo, também o verbo fazer. Em inglês eu vou ter eu fiz, eu fazia. Em inglês, I did. I did, I did. Não tem diferença. Então, eis o dilema. Ou seja, se você não tem diferença, então como é que a gente sabe? Como é que você, ouvindo uma frase, você sabe que a pessoa está dizendo eu fiz ou eu fazia? Eu costumo brincar com os meus alunos, dizer que existem três coisas muito importantes em inglês: contexto, contexto e contexto. Então,
o contexto que vai dizer, de fato, se é eu fiz ou eu fazia, né? Em alguns casos vai ficar aberto, porque não vai fazer diferença, digamos assim, né? Só que é aqui que entra a utilização do verbo, da construção verbal, digamos assim, used to. Então, ele é uma construção verbal para indicar o que eu chamo de passado imperfeito, ou seja, para indicar este passado dessa coluna aqui, ó, para indicar eu trabalhava, ok? Ou eu trabalhava ou eu fazia. Por quê? Porque se eu quiser de fato me referir a eu trabalhava em inglês, aí eu vou usar o used to, né? Se eu quiser falar eu fazia, aí eu vou usar o used to também. Vamos ver como. Então, por exemplo, aqui nessa frase, I used to work with your brother. Okay? A melhor forma de traduzir I used to é eu costumava, tá? Traduz aqui essa parte que está em negrito, eu costumava. Por quê? Porque daí já vem o verbo, trabalhar, e daí o resto da frase. Então, eu costumava trabalhar com seu irmão. Só que aqui não é o costumava no sentido de eu tinha o hábito, tá? Mas eu costumava no sentido de que eu estou falando de um período de tempo aberto no passado, né? Que é o mesmo que quando em português eu digo, eu trabalhava com seu irmão. Se eu falo eu trabalhava com seu irmão, você vai imaginar que eu e ele já, né, estivemos juntos na mesma empresa pelo menos uma meia dúzia de dias, por exemplo, né? Ou meses, sei lá, né? Então é um período de tempo aberto. É diferente de dizer eu trabalhei com seu irmão, que daí pode ter sido apenas uma ocasião, né? É claro que, mesmo em português, tudo é muito sujeito ao contexto, não é não? Então, enfim, no fim das contas, a questão é a interpretação. Mas, quando eu quero de fato dar essa ênfase de que eu trabalhava com seu irmão, em inglês, eu vou puxar o used to, tá? Então, quando eu tenho I worked with your brother, eu tenho eu trabalhei com seu irmão ou eu trabalhava com seu irmão. Fica aberto a sua interpretação. Agora, quando eu digo I used to work with your brother, eu não tenho, não é margem de interpretação. Eu tenho. A tradução perfeita é eu trabalhava com seu irmão. Ou até, como eu falei, eu costumava trabalhar com seu irmão. Beleza? Acho que nesse exemplo dá para pegar já a ideia, né? Bom, a forma negativa dessa construção verbal é bem simples, é só puxar ali o use, né? Usar o didn't mesmo, como a gente até aprendeu nas últimas aulas aqui, a questão do passado negativo, né? Então ficaria assim: I didn't used to work with your brother. Tradução: eu não trabalhava com seu irmão, ou eu não costumava trabalhar com seu irmão. E I didn't work with your brother, né? Ficaria eu não trabalhei com seu irmão, ou eu não trabalhava se o contexto assim disser, né? Aí a forma interrogativa fica Did I used to work with your brother? Ou seja, você acaba usando o used to como verbo mesmo, né? No sentido de conjugar, de trazer para o passado, para a interrogação, enfim, né? Então, did I used to work with your brother? Né? E numa frase sem o used to ficaria Did I work with your brother? Né? Então é normal, né? Então a gente tem, né? A forma, o used to, né? E negativo ficaria didn't used to e interrogativo ficaria did I use to. E daí o verbo que você quiser usar, é claro, né? Ele não se limita ao verbo trabalhar, evidentemente, né? Um ponto importante, você não pode usar o I used to no sentido de, no presente, no sentido de eu costumo, entendeu? Por isso que eu falei que na hora da gente traduzir aqui no passado, a gente não vai, o ideal não é traduzir eu costumava trabalhar, né? Embora essa seja uma opção, né? Mas por que não, que eu não acho o ideal? Porque isso pode nos levar a crer, se a gente falar I used to work, né? Eu costumava trabalhar, que I used to work, I used to play soccer nesse exemplo aqui, né? É a forma, e que existe uma forma presente para I used to. Não. O use na forma presente, ele é apenas usar mesmo, utilizar, como a gente viu no começo aqui da aula, né? Então não use, né? Se você quiser dizer assim, ó, eu costumo jogar futebol com os amigos, que seria a intenção dessa frase aqui, né? Use algo como I usually play soccer with friends, ou apenas I play soccer with friends, porque afinal de contas, quando a gente fala que faz alguma coisa, né, ainda mais sendo esporte ou atividade social, a gente tem e terá sempre a ideia intrínseca de que é um hábito, né? Um costume, enfim. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. I used to play in a rock band. Então, eu costumava tocar ou tocava numa banda de rock. Qual que é a mensagem subliminar por trás? I don't play in a band anymore, tá? Então, eu não toco mais uma banda. She used to have blonde hair. Ela tinha cabelo loiro. She doesn't have blonde hair anymore. Ela não tem mais cabelo loiro. We used to be friends. Nós éramos amigos.
We're not friends anymore. Nós não somos mais. My friends didn't used to tell jokes. Meus amigos não contavam piadas ou não costumavam contar piadas. Now they do. Então agora eles contam. Né? Did you used to practice sports? Você praticava esportes? Costumava praticar esportes? Now you don't. Então assim, repare que o used to ele sempre traz uma ideia de que isso acontecia no passado, ou era assim no passado, mas existe uma quebra em relação ao presente, ou seja, não é mais, tá? Então é importante também entender que ele traz uma mensagem, digamos assim, subliminar, né, inevitavelmente. Mas o ponto principal é fazer a menção aí a essa forma de passado que a gente tem muito clara em português, né, que é o passado que eu chamo nas minhas aulas de passado imperfeito, né? Não é bem isso o termo gramatical, mas não vê o caso aqui, né? Beleza? Então é isso. That's all for now. Thank you so very much. See you guys in the next class. Bye bye.